Oi, eu sou a Lívia Camille, fui estudante aqui, terminei o ensino médio em 2021, da Escola Tati. Eu estudei aqui por 3 anos, né, no ensino médio. Foi, assim, uma experiência incrível. Toda vez eu passo aqui na frente e sempre dá aquela vontade de entrar de novo, de rever os professores, até as aulas que a gente realmente reclamava, falava, nossa, não aguento mais. Porque o terceiro ano é um ano puxado, né? A gente sai 5 horas da tarde daqui, sai todo mundo morrendo. Só que assim, você fica, nossa, saudades. Esses dias também eu reencontrei uns amigos que você fica assim, meu, e começa a falar de todas as boas lembranças que você teve, porque apesar dos pesares, sempre prevalece as boas lembranças, né? E eu acho que assim, uma escola ser boa é isso, sempre ter as melhores lembranças da sua vida lá, porque você convive mais com as pessoas da escola, mais com os professores, do que com a sua própria família. Porque são todos os dias, segunda a sábado, o dia inteiro. Então, assim, tinha dia que eu passava mais tempo aqui do que em casa. Essa intimidade que você acaba criando com os professores, com os alunos, é uma coisa, assim, espetacular. A primeira lembrança que eu tenho, assim, é quando eu tava no meu primeiro colegial. Tava no primeiro colegial e foi bem no final do ano. Tava na época do Enem. No intervalo, um pouquinho antes do intervalo, a Adri passou na sala entregando bexiga. Falando, enche essas bexigas que vai ter uma surpresa pro pessoal do terceirão. Aí eu, nossa, como assim, né? Aí a gente começou o intervalo, a gente chegou no pátio, eles estavam fazendo tipo uma festa, assim, de boas provas pro terceiro colegial, que eles iam começar a prestar o Enem agora pra valer, né? E a gente jogava bexiga pra eles, desejava boas provas, e na bexiga mesmo a gente escrevia palavras, assim, de boas provas, e palavras que ajudassem a confortar eles, sabe? E aí eu percebi que, tipo assim, o SEB já era uma família, né? Que não é uma coisa, tipo, qualquer um é terceiro, primeiro, segundo. Não, é todo mundo junto. Aliás, os intervalos são juntos realmente para criar essa união entre os alunos, né? Então, foi uma coisa assim, que eu falei, caramba, que orgulho de estar aqui. Que foi uma coisa que eu fiquei sem palavras, sabe? E a felicidade do terceirão, que mesmo prestando as provas, morrendo de medo, eles ficaram tão contentes com isso, que, nossa, pra mim foi o que eu mais fico feliz quando eu lembro. Fiquei sabendo que ia ter a prova de bolsa, alguns amigos iam prestar, eles, não, vamos lá prestar. Eu falei, que mal tem, né? Porque eu vim prestar a prova e consegui 40% mais 10% com o meu boletim. Eu falei, putz, aí já quebra o valor já e fica uma coisa assim que compense isso daqui. E eu sabia que aqui era a escola mais top que tinha, né? Falei, nossa. Aí eu conversei com meus pais falaram, não, filha, claro que você tem que ir pra lá, não vou deixar você ficar pra cá, sendo que lá teve uma oportunidade ainda melhor, né? Aí eu comecei a estudar aqui. Eu lembro do meu primeiro dia de aula, eu não sabia que a aula começava às 7h10 aqui, eu achava que era 7 horas. Então assim, 6h50 eu já tava aqui na porta já, né? E aí ninguém chegava, eu falei, gente, como assim? Tá chegando ninguém. Aí falaram, não, é que a aula começa às 7h10, né? Aí começou a chegar o pessoal, né? Eu acabei vindo com 2 amigas minhas. Só que a gente não caiu na mesma sala. Tinha 2 salas. Tinha o primeiro 1 e o primeiro 2. Na hora que eu vi a lista, eu falei, mentira. Que eram as únicas 2 que eu conhecia, né? Que eu não conhecia mais ninguém daqui do SEB. Aí eu peguei e falei, gente, não sei o que eu faço, né? Só que eu tinha feito uma promessa que do jeito que eu entrasse, eu ia ficar o resto do ano. O resto do ano e o resto dos meus 3 anos. Que isso seria o destino, Deus, seria que estaria escolhendo minha sala. E foi dito e feito. Fiquei no primeiro 2, segundo 2, terceiro 2, até o final.
E não me arrependo de não ter mudado de sala, porque foi onde eu fiz as minhas melhores amizades. E as amizades que eu sinto mais falta, né? Porque com o tempo o pessoal começa a ir pra fora, né? Vários amigos foram para outras faculdades. Então, assim, a gente acaba não tendo o mesmo contato de antes. Mas é o mesmo carinho, né? Já começo a falar que quando eu vim pra cá, eu tinha muita dificuldade em exatas. Nossa, eu morria de medo, assim, tinha pavor. Quando eu cheguei aqui, sempre fui bem em humanas, né? Então, assim, humanas pra mim tava sendo um sucesso. Eu tinha aula com a Stephanie, né? Com a Sté. Então, me dava muito bem com ela, as aulas dela super interagia, porque era a minha matéria favorita, né? Só que aí chegava as aulas de exatas, eu ficava quietinha no fundo, tentando não interagir, só que os professores vinham, te chamavam, e eu ia sempre em todos os plantões, né? Que eu acho que isso que é a importância, de você sempre preservar o que a escola está te dando. Então, a gente tinha acesso aos plantões, a gente tinha várias as salas de estudos, né? Então, assim, eram coisas que a gente aprofundava mais no nosso conhecimento. Então, eu sempre participava. Chegava perto das provas de exatas, eu chorava nos plantões, porque eu não conseguia entender. E eu lembro que o Carlos Wender, né? Ele pegava mesmo e falava, não, Lívia, você consegue, você é boa, você tá errando uma soma aqui, não é? Você tá fazendo a conta toda certa, você tá errando, você tá com medo, né? Então, calma, não fica com medo. E eu lembro que quando eu cheguei, eu acabei ficando eu peguei a minha primeira recuperação, né? Que foi em física e em matemática. E assim, eu chorava horrores, porque eu nunca tinha ficado de recuperação. Pra mim, nossa, eu tinha ficado de recuperação, como assim? E nas aulas de recuperação, eu mais chorava que não sei o quê. Só que o Carlos, ele teve toda a paciência do mundo comigo e falou, não, você vai conseguir. E me ajudou a refazer todas as contas. Chegou lá no final, tirei 10 na recuperação. E exatas também, o Panda dava a mão também, falava, não, você consegue. Ficava em todos os plantões dele, sempre estava lá. Então, assim, eu acho que essa parte técnica, né, pedagógica, é isso. A gente tem o acesso com os professores, né? Porque não fica uma coisa muito assim, não, eu sou professor, mas não fale comigo, né? Porque, infelizmente, em outras escolas existe isso. E aqui não, todo mundo é muito acolhedor, todo mundo sempre vê que você tá meio assim, já vem, te puxa de canto, tenta conversar com você. A Fer mesmo é o maior exemplo, né? Que assim, ela sempre fala que ela tá dando aula pras filhas dela. Que assim, pra mim isso é o maior exemplo de mulher, de professora que existe aqui no CEBTAT, que são todos assim. Não é um que é diferente, são todos nesse parâmetro, né? Eu aprendi muito com o SEB, principalmente nessa parte de escrever, falar, né? Mas aqui eu aprendi muito a viver também, né? A gente aprende a conviver mais com as pessoas e são pessoas completamente diferentes, né? Eu lembro que eu fui oradora da minha sala e no meu texto eu coloquei, né, que a gente aprendeu a conviver com pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Eu espero que daqui 10 anos eu ainda esteja com essa mesma perspectiva que eu aprendi aqui, a conviver com as pessoas independente de tudo e sempre apoiar todo mundo. Porque independente de brigas que sempre acontecem, porque eu ficar quase 24 horas com um grupo de pessoas é difícil. Mas mesmo assim, o amor sobressaía entre essas brigas. Então, assim, valia a pena, sabe? Atualmente eu faço direito, né? Já tô no 2º ano, indo pro 3º já, né? E daqui 10 anos eu espero estar fazendo meu mestrado. E com rumo já no doutorado já, porque o que eu aprendi aqui, que foi o meu exemplo, acho que o meu maior exemplo, posso dizer que foi a Stephanie. Que eu acabei passando em letras. Eu me inscrevi em letras na Unesp, passei em letras na Unesp lá em Assis, porque
admirava tanto ela que a minha vontade era ser igual a ela. Então eu acabei fazendo, prestando vestibular, né, na ULESP, passei, só que aí depois eu percebi que, tipo, a vontade mais que eu tinha era dar a aula, não independente das matérias. O meu desejo era dar a aula. Então, o meu foco é daqui 10 anos está nessa caminhada, para poder dar aula, para poder ser alguém que eu aprendi a dar aula com muito amor e muito carinho. Foi com ela que eu aprendi isso. Eu sou a Lívia Camille, sou ex-estudante aqui da Escola Tati, atualmente eu faço Direito. E hoje eu vim aqui convidar você para conhecer a Escola Tati. O que vocês estão esperando para vir aqui conhecer? Vai ser a melhor experiência da sua vida. Então, venham conhecer que vocês vão se realizar.